que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Seremos campeões. Para você que se liga no Premier Futebol Clube, para você que está também no PFC Internacional, aqui estádio de São Januário. Daqui a pouco rola a bola para Vasco e Macaé. É o encerramento da quarta rodada do Campeonato Carioca, Taça Guanabara. Jogo que vale posição no G4 para uma das duas equipes. Quem vencer termina esta quarta rodada antes da pausa para o Carnaval entre os 4 primeiros colocados. Tá ali o time do Macaé. Os jogadores vão passando, vão ingressar nesse túnel. Os do Vasco vêm ao lado, à frente a equipe de arbitragem, tudo como manda, né, o figurino. O padrão estabelecido para que o espetáculo visualmente também fique mais atraente, mais bonito. E Jader, os jogadores do Vasco com uma camisa branca, homenagem a Everton Costa, com o número 17. Quando ele jogava no Vasco, ele jogava com esse número. Everton Costa, ex-jogador do Vasco, anunciou essa semana a aposentadoria do futebol por problemas cardíacos. Teve uma arritmia cardíaca num jogo do Vasco, durante um jogo do Vasco. Esse ano se apresentou ao Coritiba, mas os exames médicos de pré-temporada diagnosticaram problemas no coração e ele anunciou que está parando de jogar aos 29 anos. E tanto é que o Doriva, né, que passou por um processo semelhante quando era jogador ainda no Mirassol, aos 35 anos, precisou também se retirar do futebol, se aposentar, porque tinha uma arritmia cardíaca, se solidarizou, trouxe todo o seu apoio, seu incentivo, sua força para o Everton Costa, a quem a gente deseja também, né? Uma recuperação plena e que ele tenha sucesso, felicidade, que tenha êxito numa outra atividade. Mas sem dúvida nenhuma deve ser muito difícil, muito complicado, né, para um jogador com 28 anos, né, ter que abandonar os gramados em função de um problema de saúde. E a vida se transforma, né? A gente está no início do Campeonato Estadual 2015 e o Everton Costa em 2014 fez um Campeonato Estadual espetacular pelo Vasco, transformando num jogador decisivo, protagonista daquele time. Enfim, que ele tenha sorte, sucesso, vai começar a trabalhar com seu empresário, no escritório do seu empresário de futebol, que ele seja muito feliz e consiga transpor mais essa barreira. E estamos tratando de uma questão de vida, né? Optou pela vida, como o próprio Doriva chegou a citar. Toda a força aí também para o Everton, jogadores do Vasco trazendo o recado. Nesse instante há o cumprimento das duas equipes aqui no gramado de São Januário. E nós vamos então confirmar as escalações, começando pelo Vasco do técnico Doriva, com as novidades Ney e Guinhazu. Vasco de Martins Silva, o goleiro número 1. Ney voltando à lateral direita, tem a camisa 2. A zaga é formada por Rodrigo 3, Luan número 4 e Cristiano 6. Complementando essa zaga, Cristiano. Guinhazu 5, Serginho 8 são os volantes. Mais à frente, o trio de meias. Montoya 11, Marcinho 10, Bernardo 7. Rafael Silva é o atacante, ele joga com a número 9. Essa é a formação tática do Vasco do Doriva. Vamos ao Macaé. Macaé do Josué Teixeira com o Ricardo Berna 1, do Santos, camisa 2, Briner 3, 4 Felipe Machado, 6 para Diego, GDU 5, Alisson camisa 8, Juninho 11, Aloísio 10, dupla de ataque, Pipico número 7 e Giancarlo 9. Josué Teixeira é o técnico da equipe do Macaé. Arbitragem aqui em São Januário, Rodrigo Carvalhais de Miranda. Assistente 1, Rodrigo Pereira Joia. Assistente 2, Silbert Faria Sisquim. Bruno Cortes. Aqui ao lado do Doriva. Doriva, nessas 3 primeiras rodadas, você conseguiu manter o mesmo time, sempre escalando o mesmo time titular. E aí hoje tem 2 mudanças. Guinhazu de volta e na lateral o Ney. Muda o que no Vasco? Olha, a gente sabe que o Madison se lesionou, né? Surgiu a possibilidade do Ney jogar, um jogador experiente, que a gente está tranquilo. A gente sabe que ele vai fazer uma grande partida. E o Guinhazu também é um jogador que naturalmente estaria na equipe, mas por conta de lesão ficou fora.
tá voltando, super motivado. É um jogador que tem um coração, né? Tem uma alma e com certeza isso vai acabar influenciando os outros atletas e vai nos ajudar. Obrigado, Doriva. Voltamos com você, Jader. O árbitro autoriza, temos bola rolando. Fechando a 4ª rodada do Campeonato Carioca, Vasco e Macaé aqui em São Januário. É a primeira participação do zagueiro Rodrigo. Imagina a curiosidade também, né, do vascaíno para observar o Ney de volta. Depois de mais de um ano afastado, o Guinha Azul também retornando de lesão. A se conferir. Toque curtinho de Montoya para Serginho. Aí ele volta no Rodrigo, mata no peito e vai embora. Bernardo botou para jogar o Serginho. Ia fazendo a devolução ali no Bernardo, recuperação do time do Macaé. E o capitão Gedeil, então, no primeiro recuo até o zagueiro Briner. Macaé que será uma das novidades da Série B do Campeonato Brasileiro nesse ano de 2015. Montoya. Passe mais por dentro com o Marcinho, chamou para o apoio o Ney. Em cima dele o Diego. Recebe Montoya. Marcinho já pediu bola, o passe do Montoya é curtinho. Guinha Azul devolve ele de novo no Marcinho. Vasco vai cercando, vai se aproximando, mas o Macaé está fechado. Primeiro minuto de partida aqui em São Januário. Aí o Giancarlo. É o artilheiro da equipe no Campeonato Estadual com 2 gols. Sai tabelando por dentro o time do Macaé. Aí o Pipico. Chamou para o apoio do Santos. Boa, bola na frente. Juninho entrou na área, bateu direto. Martin Silva deu um tapa nela. E a vantagem na sequência com o Luan ganhando, né? Pressionado pelo Giancarlo. Primeira descida do Macaé com 2 minutos de jogo. E a primeira participação do Martin Silva. É o suficiente para animar, né, o torcedor vascaíno aqui em São Januário. Dá uma olhada. O Briner é grandalhão, né? Se tornou um armário na frente do Cristiano. Vai para a área Rodrigo. Vimos ali o Marcinho. E a galera do Vasco fazendo o seu barulho, trazendo o seu incentivo. É apenas o segundo jogo do Vasco em casa nesse campeonato estadual. São 3 jogadores na barreira. Eram 3, né? Saiu o Giancarlo. Vem aí Bernardo e Ricardo Berna foi lá em cima para dar um tapa na bola. Ele cedeu o escanteio. Na indefinição do Ricardo Berna com o Giancarlo, abriu-se a brecha, o Bernardo colocou a bola na direção do gol. Tapinha então do Ricardo Berna depois do desvio, inclusive na barreira. Vem o escanteio, bola fechada, subiu o Ricardo Berna. Aproveita a sobra Pipico. Melhor para Bernardo. Olha como se abriu o espaço para ele arriscar. Mandou a bola à direita do gol do Ricardo Berna. Conferindo o banco de reservas do Doriva. Hoje ele tem à disposição aqui em São Januário Jordi, Anderson Salles, Lucas, John Clay, Júlio dos Santos, Iago e Thales. Por falar em lateral esquerdo, vai para o ataque o Diego. A evolução do Pipico não é legal. O corte foi do Ney. 29 jogos e nenhum gol marcado na trajetória com a camisa do Vasco. Ficou muito marcado em virtude da campanha ruim do Vasco em 2013, né? No Campeonato Estadual, no próprio Brasileiro, onde o Vasco foi rebaixado. E tecnicamente ele não foi bem. Ele não convenceu o torcedor, não vivia também um bom momento fisicamente. Não foi legal. Tanto que o Vasco resolveu dispensá-lo, não conseguiu repassá-lo e ele ficou o ano inteiro sem fazer nada, só treinando em São Januário. E o Giancarlo esperando por uma bola. E o Macaé tem atacado pouco. Teve um início mais promissor, né? Naquela conclusão do Juninho, logo lá nos primeiros minutos. E depois parou de atacar. 1,95 m do Giancarlo na área. Bola parada naquele lado sempre com o Diego. Já autorizou o Rodrigo Carvalhais de Miranda. Vem aí o Diego.
O passe sai alto, cabeçada do GDU. É apenas tiro de meta para o Martins Silva. Diego para Pipico. Cruzamento alto e a bola vai passar direto. E já sobre o Rafael Silva, o Doriva disse que tinha que dar esse voto de confiança ao jogador depois de 3 rodadas. Na opinião do Doriva, pelo menos taticamente jogando bem sim. No último jogo acabou fazendo gol. É bom lembrar que o Thales hoje já está no banco, né? Que é um centroavante um pouco mais de referência. Voltou da seleção sub-20, mas por enquanto fica Rafael Silva, que disse que prefere jogar pelos lados e não como esse 9, como essa referência, como está jogando agora no Vasco. Ele é segundo atacante, é um jogador mais de lado, mais de velocidade. Ele tem 1,76 m, ele não tem nem porte de centroavante, presença de área. Ele deixa a defesa adversária muito tranquila. Não é porque ele não seja bom de bola, ele tem até uma certa habilidade. Ele não tem presença mesmo, ele não tem posicionamento dentro da área para fazer conclusão, jogar de definição. Tanto que o gol contra o Tigres, no fim de semana, foi um gol de fora da área, foi um gol de criatividade dele, mas ele não estava dentro da área. Ele precisou achar um espaço para fazer aquele chute. Não dá para se dizer com relação a isso, né, que o Thales seria uma sombra, né, para o Rafael Silva. Até porque o Thales também é mais segundo do que primeiro atacante, jogador de centro de área. O Vasco precisa de um atacante, que pode ser o Gilberto, um jogador que negocia já há 15 dias com o Vasco, ainda não chegaram a um acordo, mas é um bom jogador, um jogador com presença de área. Ex-Inter, ex-portuguesa, estava no Toronto, o Gilberto. E o Berna já está pedindo 5 jogadores logo de cara, ó. Vamos tirar a dúvida. O Rafael deu aquela olhada. E o Brenner vem por trás e sai reclamando. Mas foi falta. Uma deslocada leve, né? Para tentar ludibriar, para tentar enganar o árbitro. O Carvalhais de Miranda vinha de frente para o lance. Palavras do Doriva agora para o Montoya. Joga mais pela direita. De vez em quando troca com o Marcinho, mas você é mais na direita. O Couto está acompanhando de perto ali tudo o que diz o Doriva. Está aí buscando, né, a sua segunda vitória aqui em São Januário. O Vasco venceu o Madureira pela segunda rodada do estadual. Placar de 2-0. Também diante de muita dificuldade. Chegamos a 32. Os jogadores estão posicionados. Rodrigo e Bernardo. Partiu Bernardo. Perna direita! Gol! E é do artilheiro! Bernardo! Pro Vasco! Uma cobrança para fazer o presidente Eurico Miranda levantar, festejar, mesmo que de forma tímida, diferente do torcedor na arquibancada que extravasa. Imóvel ficou o Ricardo Berna diante da bela cobrança em curva de Bernardo, que acaba de marcar o seu terceiro gol, se isolando na artilharia. Bernardo na bola parada, 1-0 Vasco em vantagem aqui, Lédio. Terceiro gol no ano, 33 na sua passagem pelo Vasco, que começou em 2011. Essa é a vantagem do Bernardo. Ele pode estar mal no jogo, como realmente estava, mas ele não tem medo de chutar, de arriscar, de assumir uma bola parada. Golaço de falta, no momento que o Vasco estava muito mal, errando muito. O próprio Bernardo, mas na bola parada ele fez a diferença. E é resultado que vai levando o Vasco de volta para o G4. Tá aí o Bernardo ainda comemorando o gol. Nesse instante, Fluminense 12, Flamengo, Botafogo, Vasco e Volta Redonda com 10 pontos. O Vasco, por ter 5 de saldo contra 4 do Volta Redonda, vai tomando a 4ª posição. Com isso, os 4 grandes, né? No G4. Até o Luan sentiu que dava para curtir uma de atacante, hein? Mas o Luan é um jogador que tem boa técnica. Ele já fez, inclusive, um gol contra o Figueirense em São Januário, jogando como lateral direito. Foi puxado pelo Aloysio. Caberia até cartão amarelo. E é isso que o Bernardo está falando, né? Foram 2 para puxar o jogador, cobrando esse cartão. O torcedor, por enquanto, não quer saber de cartão, não. Quer ver outro gol.
E o Bernardo tá na bola. Tá certo que não é do mesmo ângulo, né, da cobrança anterior, mas pode se transformar numa boa chance. Vem aí o Bernardo, perna direita, bola em curva. Subiu a defesa para afastar, sobra de bola do Montoya. Gol! Montoya pro Vasco! Com a perna esquerda, aproveitando um rebote da defesa. E aos 38 do primeiro tempo, o Vasco amplia a vantagem aqui em São Januário. Cristiano com o peito, Montoya, do jeito que a bola veio, mandou de canhota. Não deu mais uma vez para Ricardo Berna. Montoya, o colombiano, faz o primeiro dele no ano. Vasco 2-0, Lédio. Exatamente isso. Tenta chutar, arrisca o chute, não tenha medo. Segue mais ou menos o passo do Bernardo, que erra muito, mas chuta, consegue fazer gol. O Montoya precisa fazer gol, conquistar o torcedor. Ajeitada de peito do Cristiano, a bola escapou dele. E aí o Montoya não segurou, não tentou um drible inútil. Canhota na bola, bonito gol. Macaé vai perdendo a primeira no Campeonato Estadual, vai parando em oitavo. O Vasco vai voltando ao G4. 2-0 para o Vasco. Os gols marcados com diferença de 5 minutos. Bernardo aos 33, Montoya aos 38. Macaé tem uma falta, tão logo deu a saída, falta em cima do Pipico. Ex-jogador do Vasco, uma passagem apagada aqui por São Januário. Mas é um dos jogadores experientes que conta o Josué Teixeira para a temporada 2015, né? Que se desenha uma temporada bastante desgastante aí para o Macaé, que vai encarar, né, a Série B do Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar, por exemplo, o Botafogo, né? Teremos o duelo entre as equipes do Rio de Janeiro, Macaé e Botafogo na Série B do Brasileirão. Bernardo está na barreira, cobrança de falta para o Juninho. Ele partiu para a cobrança, vem o desvio do Briner. Ela passa à direita do Martins Silva. Dá para sentir que o Vasco se preserva, não é, Lédio? Agora dá para administrar, olha lá. Ele fez uma boa jogada, cruzou para Rafael Silva, ele não alcançou. O time deu confiança, até o Ney deu uma destravada, fez um giro agora. Parece que o time estava preso antes do primeiro gol, nervoso. A partir do primeiro gol o time ficou solto, ficou leve, toma conta da partida. Mais um recuo do Serginho, o Serginho olhou para o Marcinho e pediu calma, né? Calma. Rodrigo Carvalhais de Miranda aponta para o centro de campo. Está encerrado o primeiro tempo em São Januário. 2 para o Vasco, 0 para o Macaé. A gente vai rever os gols aí da vitória parcial do Vasco. Um gol marcado pelo Montoya. O primeiro foi do Bernardo. Abriu o placar nessa bela cobrança de falta que bate no travessão. E ainda tem dancinha do Bernardo, agora artilheiro com 3 gols. Depois ele, Bernardo, bate a falta. A zaga corta na intermediária. Veja que o Cristiano mata no peito. Ele ia chutar, mas como ele escapuliu um pouquinho, ficou para o Montoya. O colombiano usou a perna esquerda para ampliar. Vasco 2-0. Jogadores deixando o gramado e lá está Bruno Cortes. Aqui ao lado do Bernardo. Bernardo, dá para dizer que esse é o seu melhor ou então um dos melhores começos de ano no Vasco? Eu acho que sim. Estou muito feliz. Espero manter essa regularidade. De estar jogando bem, de estar fazendo os gols e de estar com a confiança. Isso que é o mais legal. Estou muito motivado para esse ano fazer um ano brilhante. Está 2 dias do carnaval começar, aquela dancinha foi o quê? Tem carnaval naquilo ali, não? Não, isso aí é o pessoal na internet, né, no Instagram, ficar pedindo para fazer o trem bala, então hoje eu fiz para eles aí. Tá certo, obrigado, Bernardo. Tá acertando o relógio, vai apitar o árbitro. Ele autoriza, temos bola rolando, valendo o segundo tempo. 2 para o Vasco, 0 para o Macaé. 4ª rodada do Campeonato Carioca. Dos Santos. Aí vem o toque de cabeça do Cristiano, a bola volta para Dos Santos. Ele começa lá atrás com Briner. Passe para Felipe Machado, de Felipe Machado aqui na esquerda. O Diego Correia. Avança Diego.
Tapinha na bola do Aloysio. Primeira participação ali do Eberson com o Diego. Mas como é um jogador que tem toda essa determinação, né? O Guinha Azul fez questão de entrar em campo naquele jogo contra o Flamengo. Lesionou o joelho, mas contrariou todas as expectativas iniciais e abreviou aí o seu retorno com uma recuperação muito rápida. A previsão inicial dada pelo próprio departamento médico do Vasco é de que ele voltaria provavelmente na 7ª rodada, quer dizer, daqui a 2 semanas. E por isso mesmo a gente brinca, né? Estamos falando do Guinha Azul, que é um fenômeno. Impressionante a vitalidade, a saúde do capitão vascaíno. Aí vem a cobrança de falta. Levantamento do Diego, casquinha para trás na bola raspada pela defesa. E o árbitro está dando o escanteio, cercado pelos jogadores do Macaé, que viram o toque na mão. Irritação do Giancarlo. Bronca dos jogadores do Macaé. O Rodrigo Carvalhais de Miranda apenas apontou lá para o escanteio. Reclamam deste toque aí do Serginho. Cara, sem intenção, ele não está com o braço aberto. Também não teria marcado a penalidade. Ele não teve a intenção e o braço dele não estava com movimento natural. Ele estava com o braço... Não chegava a estar preso ao corpo, mas também não estava esticado, não estava com o braço mais alargado. Aí a cobrança de escanteio, escorregou o jogador do Macaé, Marquinhos. De graça ele cedeu o tiro de meta. Enquanto isso, o Ney vai atacando aqui pela direita. Montoya, Ney, descobre bem Marcinho. Sai de novo a bola ali na direção do Montoya. Entregou no Bernardo, tirou do zagueiro, devolveu errado. Agora o passe do Montoya foi certo. Quem errou foi o Bernardo. Aí o Eberson enfrentando o Ney. Mais um drible do Eberson. Bola para o Aloysio, ele recomeça com o Diego. Eberson, cruzamento de perna esquerda, toque para trás do Luan, vem a sobra do Marquinho! Emendou do jeito que veio, ela assustou Martin Silva, mas o lance já estava paralisado, o assistente marcou o impedimento. Vem aí o Thales. Bernardo. Querendo resolver sozinho, né? E o Rafael Silva continua muito isolado. Esse lance agora foi sintomático, Léo. E ele também não volta para buscar o jogo, ele que em alguns momentos se omite da partida. Não funciona. Vai ele agora. Recebeu o lançamento do Ney, conseguiu um bom drible, perna esquerda, pegou o Ricardo Berna. Na hora de sair, né? Melhor momento dele. A torcida grita o nome do Ney, né? Que deu o passe para o Rafael Silva, quase o terceiro gol do Vasco. Antes dos 17 minutos. O Thales já está pronto lá para entrar. Moral Ney, hein? Voltou com o torcedor gritando o nome. Ele quem deu combate em cima do Pipico. Bateu de perna esquerda, um passe no chão. Cristiano. Chegou antes do Marquinho. Marquinhos tomou a frente. É liso, né? Esse baixinho, camisa 17. Eberson. Arriscou pro gol. Sem sustos. Pro Martin Silva, vem aí a troca. Sai Rafael Silva. Entra Thales. Primeira mexida do Vasco. Mais uma vez, a bola do Ney. Bola enfiada às costas do Felipe Machado. O Rafael tira do outro zagueiro e bate de canhota. É que o chute saiu mascado, né? Thales também é mais um que tem o nome gritado pela torcida aqui em São Januário. Olha o passe atravessado, aquela bola que qualquer treinador abomina. Doriva parece que ficou satisfeito com o Rafael, hein, Léo? Gosta do Rafael, foi campeão paulista com o Rafael Silva, com o Anderson Sá está no banco, é um jogador de confiança dele, ele gosta, é um jogador que tenta cumprir o seu papel tático, mas para titular do comando de ataque do Vasco, que já teve Roberto, Romário, Edmundo, Evair, Bebeto. Isso para falar agora, os anos 80, os anos 90, início do século 21. É muito pouco. Deixa o Thales. John Clay, no lugar de Montoya.
Para reforçar o meio-campo. Eu acho que não vai reforçar tanto assim a saída de bola no contra-ataque. O Vasco vai continuar sem muita velocidade. Doriva quer que o John Clay ajude o Ney, principalmente. E o Guinha Azul continua com cartão amarelo. É um jogador de 36 anos, faz muito calor. Lucas, no lugar do Guinha Azul, seria a terceira melhor opção. Está em campo John Clay e o Macaé tem uma falta no reinício, depois da parada técnica. Sempre com o Diego. Aí vem ele, ó. Partiu para a cobrança, bola fechada, mergulho do Ney. Aliás, era o Guinha Azul, o capitão do Vasco, quem apareceu ali para afastar. Recebe Aloísio, perna esquerda, tem inclusive possibilidade de chute. Trabalhou por dentro, saiu a jogada, Giancarlo escorou. Marquinho domina, manda pro gol. Martin Silva apenas acompanhou a bola se perdendo na linha de fundo. Ainda o Marcinho. Ele entregou no Serginho. Serginho para Guinha Azul. São dois volantes que não têm a característica de chutar, né? O Guinha Azul, na comparação com o Serginho, muito menos. Aí de novo o Guinha Azul. Toque de letra. Thales na frente. Surgiu o Bernardo. E o árbitro apontou para o tiro de meta. Bela jogada construída pelo Vasco. Com direito a toque de letra do Guinha Azul e tudo. É a posição em que o Doriva conhece bem, né? Ney. Olha a liberdade que ele tem, ó. Dá o passe no John Clay. Volta com o Ney. Pode bater pro gol. Chute cruzado. Chegou um pouco atrasado o Marcinho. Vai sorrindo ali o Marcinho. Até porque a intenção do Ney me pareceu realmente o passe, não é, Lédio? Está aproveitando bem essa atuação, Ney. Quase 1 ano e 3 meses depois de ter ficado alijado do elenco, sem possibilidade de jogar, afastado do grupo principal. Hoje ganhou a chance. Está fazendo um bom jogo seguro na marcação, subindo bem ao ataque, principalmente no segundo tempo. Está aproveitando. Uma opção para o elenco. O Márcio é mais jovem, tem mais juventude, tem mais arranque. Naturalmente é o titular, mas o Ney vai ganhando seu espaço no grupo. No Vasco, Bernardo saindo para a entrada do paraguaio Júlio dos Santos, com a 16. Terceira e última. Está saindo o Bernardo, o artilheiro da equipe no campeonato com 3 gols. Entrando o Júlio dos Santos. No Macaé vai embora o Aloísio, né? Isso. Para a entrada do Pedro Odoni, atacante. Tem mais um grandalhão. Mas eu teria tirado o Guinha Azul. Tá amarelado, tá calor demais em São Januário. Ele tem 36 anos, voltou hoje. Tem 2 jogos semana que vem. Enfim. Do lado do Macaé vai apelar ali para Torres Gêmeas, né? O Josué Teixeira. Giancarlo e Pedro Odoni. Diego na cobrança da falta. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Parece que é aquele atacante de muito mais força física. Para pará-lo, né, Lédio? Ficou no lucro, brilho. É. Para parar só assim, né? E é um jogador que, quando tem esse espaço, quando consegue ficar de frente para o zagueiro adversário, demonstra as suas qualidades. Aos 39 minutos e meio, o Vasco tem a chance para o terceiro gol. Na área, Júlio dos Santos, por ali também o Thales. E com a saída do Bernardo, cabe ao Rodrigo, né? Bater a falta. Vem aí ele, perna direita, bateu direto! Gol! Rodrigo! Pro Vasco! Faz 3-0 aos 40 do segundo tempo. O terceiro gol do Vasco em bola parada diante do Macaé. Ricardo Berna até chegou, adivinhou o canto, mas não foi o suficiente para evitar a bela cobrança do zagueiro Rodrigo, ampliando. O Vasco chega a 3-0, voltando ao G4. É gol de Rodrigo aqui em São Januário.
Lédio Carmona. Bela cobrança, surpreendendo o Berna. Esse é o 6º gol do Rodrigo no Vasco. Ele costuma bater muita falta, mas é o primeiro de falta que ele acerta. No passado ele fez 5 gols, a maioria na jogada aérea, e agora consegue acertar essa falta para surpresa do Ricardo Berna, que não esperava a bola naquele campo. Um resultado que vai dando essa tranquilidade, né, para o Vasco, nessa pequena pausa para o Carnaval. Mas como disse o Bruno, a rapaziada vai treinar e vai ralar bastante. Já tem jogo na quarta-feira de cinzas. O mesmo vale para o Macaé, que por enquanto vai pensando já em reabilitação. Pode descontar aqui na cobrança do Diego. Saíram 3 jogadores do Vasco na mesma bola. Marquinho mandou para o gol. Passou à direita do Martim Silva. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Júlio dos Santos. Lá na esquerda, Cristiano. E só agora é que o Thales entrou na grande área. Por isso o Cristiano até preferiu recuar, né? Do que dar continuidade nesse passe longo. Boa bola para Júlio dos Santos. Escapuliu, perdeu o ângulo. Ainda o Vasco com ele na linha de fundo. Rolou atrás, chegou Marcinho batendo de primeira. E ele isolou. Mas mesmo assim foi lá para cumprimentar o Júlio dos Santos. Parece que a perna ficou um pouquinho pesada, né? Quando ele tentou dominar. E que passe para ele. Deu uma escapulida, faltou o controle. Faltou o controle, o domínio da bola. Estava sozinho diante do Ricardo Berna. O torcedor já está pedindo o final. Olha o Ney, hein? Não poderia pensar num retorno melhor. Thales na frente, John Clay sozinho, ele Berna! Mais um chute para fora. É no jeito, John Clay, é no jeito. Teve 2 situações já nesse final, o Vasco para ampliar. Mas o jogo termina em 3-0. Fim de papo aqui em São Januário. E no final, a chance, né, para um 4º gol. Que bola do Thales para o John Clay. A penetração livre, mas batendo por cima do gol do Ricardo Berna. Vamos rever então os gols do Vasco. Começou com o Bernardo batendo falta no primeiro tempo. Logo depois o próprio Bernardo bate outra falta. A zaga corta. Cristiano aproveita a sobra, mas é Montoya quem conclui de perna esquerda. E já no segundo tempo, aos 40 minutos, terceira falta batida pelo Vasco. A segunda que entrou de forma direta agora com o Rodrigo. Vasco 3, Macaé 0. O torcedor do Vasco festeja. O Vasco volta ao G4 com esta goleada diante do Macaé. Guinha Azul retornando. Bernardo vai lá e abraça o Ney, né? Dá toda a força ao Ney, que também recuperou seu espaço. E os jogadores lentamente vão deixando aqui o gramado. Bruno Cortes já está a postos. Ao lado aqui do Rodrigo. Rodrigo, faltando ali uns 10, 15 minutos, você pediu pro Dorival para sair, né? Falou, aquece o Salles aí. Foi melhor ficar, né? Foi, né? Quando tá uma partida tranquila, mas sim, volume do jogo nosso muito bom. Aquilo que a gente não fez na primeira partida dentro de casa. E foi até bom ter ficado, porque eu e o Bernardo, a gente vem treinando muito essas bolas paradas. Eu até no começo tinha brincado com o Bernardo, eu tive aproveitamento melhor que você, ele foi e fez o gol, depois eu acabei fazendo também. Tá, obrigado, Rodrigo. Chega aqui no Ney. Ô, Ney, dava para esperar, depois de 470 dias, uma volta dessa? É difícil falar, né? Foi um ano parado, um ano difícil. Só eu e minha esposa, minha família que sabe o que eu aguentei, o que eu passei, o que a gente teve que trabalhar aí sozinho. Mas é bom que a gente aprende e valoriza mais as vitórias e aprende que o certo sempre vai prevalecer. Fui sempre correto, apesar do tempo aí parado, eu nunca deixei de treinar em nenhum momento. Pelo contrário, a prova foi mais uma vez depois de um ano e pouco sem ter uma partida. Obrigado, José. Josué falando com ele, a torcida gritando seu nome. Mais de um ano sem fazer uma partida oficial e ainda consegui jogar o jogo inteiro. Acho que eu fiz uma boa partida.
tem muita coisa para melhorar. Mas estou feliz, é uma vitória pessoal para mim. Mais uma vez estou provando para mim mesmo que eu sou um vencedor e a gente tem que crescer, não pode desistir nunca. Tá certo. Obrigado, Ney. Jader. Não deixa de ser também um desabafo, né? Ouvido aí pelo Bruno Cortes, do Ney, que voltou com essa moral com a galera. Deu bons passes, marcou firme. Lançamento aí para o Rafael Silva, que perdeu essa chance ainda, né, no primeiro tempo. Aliás, no segundo tempo já. Mas enfim, é o Ney voltando depois de 470 dias, hoje sendo titular do Vasco na vitória sobre o Macaé.